Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje não vamos falar de astronomia não, mas vamos falar de geofísica, isso mesmo. Um grupo de pesquisadores fez aí podemos dizer, uma radiografia de altíssima resolução aqui no hemisfério sul do planeta, mais precisamente perto da Antártica, e descobriu que existe uma estrutura que envolve o núcleo da Terra. E essa estrutura nada mais é do que restos de um antigo oceano, que também você pode entender como sendo pedaços de placas tectônicas que entraram em subducção embaixo de outra placa e foram parar lá na fronteira entre o núcleo externo e o manto da Terra. Algo muito interessante que ajuda a explicar muitas coisas do que a gente tem visto, muitos comportamentos estranhos do núcleo podem ser explicados por essa estrutura que foi descoberta. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje quem está com a gente aqui no Space Today é a minha parceira de sempre, a Insider Store, isso mesmo. Tô aqui com a minha Tech T-shirt, aquela camiseta altamente tecnológica da Insider. Camiseta que não tem cheiro, camiseta que é fácil de lavar, não precisa nem passar direito, você joga ela no corpo, ela já fica direitinho, ela seca muito rápido, ela regula a temperatura do corpo, ou seja, é muita tecnologia numa camiseta só. Insider Store, lembrando que do dia 8 ao dia 17 de setembro está rolando a Semana do Cliente, isso mesmo. E para comemorar isso, a Insider está oferecendo hoje para você aqui do Space Today o cupom SPACE15 no link que vai estar aí na descrição. Então corre lá, adquira seu produto usando o link que aí você fortalece a parceria do Space Today com a grande Insider. Tô com a minha aqui, sempre que eu viajo, aliás eu levo Insider, tô viajando, né? Vocês estão vendo que eu tô num cenário totalmente diferente e toda vez que eu viajo eu levo a Insider porque ela tem toda essa praticidade, beleza? Então vai lá, link aí na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Nós vamos falar do planeta Terra, que também, né, obviamente, faz parte do universo. Então, estaremos tudo falando de universo do mesmo jeito. Muito bem. Os pesquisadores querem muito entender como que é o interior da Terra. Entender o interior da Terra não é algo fácil. Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês explicando como que a gente faz isso. Uma das principais técnicas que tem é usando terremotos, ou seja, é usando o que a gente chama de sismologia. As ondas sísmicas atravessam partes do planeta e com detectores, que são sismógrafos, você detecta essas ondas e a partir daí você estuda as propriedades do interior da Terra. Essa é a melhor maneira que a gente tem hoje para entender principalmente as regiões mais profundas da Terra, que uma das regiões aí de mais interesse dos geofísicos é o que a gente chama de limite entre o núcleo e o manto. Isso aí, lembrando que a Terra tem dois núcleos, né? Um núcleo interno, sólido ali, feito de ferro e níquel, basicamente, envolto por um núcleo externo, que a gente chama, que é o material mais liquefeito, e depois você tem um manto. E existe essa fronteira aí entre essas duas estruturas do planeta e que os pesquisadores querem muito entender. Para fazer esse tipo, né, de entendimento, existem várias metodologias usando a sismologia, e um grupo de pesquisadores adotou uma muito interessante. Eles pegaram 15 estações sismológicas lá na Antártica. E eles foram estudar como que eles fizeram um estudo, né, com 15 estações, da maneira como você distribui elas, você consegue imaginar o interior da Terra com uma altíssima resolução. E isso que é importante porque
tendo essa alta resolução, você vai ver detalhes ali que você não consegue ver normalmente. E foi isso exatamente que esse grupo de pesquisadores fez. Instalou ali 15 estações sismológicas e foram registrar os sismos que vinham do mundo inteiro e que passavam ali por aquela região. Com isso, eles conseguiram fazer o que a gente chama na sísmica, né, de uma tomografia sísmica de alta resolução. E os resultados aí foram realmente surpreendentes, tá? Só para lembrar para vocês, essa região aí, essa região que eu falei, né, a borda entre o núcleo externo e o manto, fica a cerca de 3.200 quilômetros de profundidade. E aí, eles foram lá e investigaram, coletaram os dados todos e começaram então a identificar. Quando eles começaram a analisar, interpretar esses dados, eles viram que tinham sinais ali muito sutis, né? Que eles conseguiram identificar com esses sinais uma camada variável de material em toda a região do estudo, que é finíssima, medindo apenas dezenas de quilômetros de espessura. Isso é muito fino, porque se a gente comparar com os 3.200 quilômetros dessa região aí até a fronteira manto-núcleo, realmente é de uma pequena espessura. E aí eles foram lá e mediram também as propriedades dessa camada, que é como se fosse uma cobertura, é como se fosse um revestimento que fica ali na região limítrofe entre o núcleo externo e o manto. E aí eles notaram o quê? Notaram que as ondas sísmicas, quando passavam por essa camada, elas tinham sua velocidade alterada muito, reduzia muito a velocidade das ondas sísmicas e por isso eles classificaram essa região como sendo uma zona de ultra baixa velocidade. E aí é o seguinte, uma coisa é na geofísica, na astronomia e qualquer ciência, é você ir lá, coletar os seus dados, processar os seus dados, e aí agora você tem que interpretar os dados. O que poderia ser que causou, então, né, essa zona de ultra baixa velocidade, como eles chamam? Essas zonas aí, elas podem ser explicadas pelos antigos fundos marinhos oceânicos, olha só que interessante isso, que afundaram até a fronteira entre o núcleo externo e o manto da Terra. O material oceânico ele é transportado para o interior do planeta através daquele processo que eu falei de subducção, que é onde uma placa tectônica entra ou mergulha embaixo de outra placa tectônica. Esse pedaço, às vezes, né, a crosta, ela não é derretida e um pedaço dela sobra. A gente chama isso de slab. E esse slab que sobra, ele vai afundando e ele pode se acumular lá na fronteira entre o núcleo externo e o manto. E aí você vai vindo, né? Vai acumulando de um lado, vai acumulando de outro, e eles vão acumulando lá embaixo, lá na fronteira entre o manto e o núcleo, existe uma grande acumulação desse material. E essa acumulação desse material acaba, então, gerando essa camada, essa cobertura sobre o manto, o núcleo externo, e cria-se, então, essa zona de baixa velocidade. A onda está propagando com uma velocidade muito alta. Quando ela encontra essa região, a velocidade sísmica da onda cai bastante e é assim que eles conseguem encontrar essas regiões. Então, eles têm verdadeiras montanhas ali, né? Que fazem esse papel aí importantíssimo. Tudo isso, né, tem uma importância muito grande no entendimento da estrutura da Terra. Eu já falei várias vezes, né, até em debates e tudo mais, de que, embora quando a gente vai representar o interior da Terra, a gente represente ele todo homogêneo, bonitinho, ele não é assim. O interior da Terra, ele tem suas heterogeneidades. Você tem ali bolhas, você tem pedaços de placa ali no meio, você tem várias outras coisas ali no manto, na fronteira entre o núcleo e o manto e tudo mais. E isso acaba criando efeitos aqui na superfície, até mesmo no espaço. Então, você cria anomalia magnética do Atlântico Sul, você cria deriva dos polos, você cria várias coisas graças a essa heterogeneidade que existe no interior da Terra. Então isso é muito importante ter em mente, que o interior da Terra não é algo bonitinho, lisinho, como a gente vê nos livros,
Aquilo lá é uma representação. Ele é muito mais heterogêneo e muito mais complexo do que a gente imagina. E esse tipo de estudo serve para isso, para mostrar para a gente o quão heterogêneo é e para tentar entender todas essas alterações, todas essas estruturas e toda essa complexidade do interior do planeta Terra. Então está aí um manto, né, um resto de oceano antigo revestindo o núcleo da Terra, algo muito interessante. São os mistérios aí do interior do planeta. O pessoal fala do espaço com o fundo do mar, que você tem muita diferença, né? A gente conhece pouco do fundo do mar e conhece relativamente pouco também o espaço, né? Mas a comparação que é feita é aquela, né? Que a gente conhece mais do espaço do que do fundo do oceano. Pode ser até uma verdade, dependendo da maneira como você analisa. Mas tem um lugar que a gente conhece menos ainda, pela dificuldade de acesso e pela dificuldade de ter dados, é o interior da Terra. Então, quanto mais estudos sobre o interior do nosso planeta, melhor ainda. E um estudo desse eu não poderia deixar de trazer aqui, porque é de geofísica, lidando com estações sismológicas. Eu trabalhei no Observatório Sismológico da USP durante muitos anos, e esse trabalho é magnífico para mostrar como é o interior do nosso planeta. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!